Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero dar os parabéns aí aos jovens da nossa igreja, nesse dia, dia da mocidade presbiteriana do Brasil. Que Deus possa continuar abençoando a vida dos nossos jovens, a vida da igreja do Senhor. E eu quero, hoje nós estamos sem o nosso telão, alguns problemas técnicos, mas o tema da nossa reflexão dessa noite será: jovem, o menor da casa do pai ou um guerreiro valente? Você consegue repetir comigo? Jovem, o menor da casa do pai ou um guerreiro valente? E eu quero te convidar para abrir a Bíblia e abrirmos juntos no livro de Juízes. Juízes no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. E quero convidar a preciosa atenção dos irmãos para a leitura que farei. Farei no capítulo 6 até um determinado ponto, e depois a gente continua no capítulo 7. E assim a gente vai refletir nessa passagem da Escritura Sagrada. Juízes, capítulo 6. Os irmãos acharam? Digam amém. Diz assim o texto bíblico: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu,
com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo na panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Vamos lá para o capítulo 7, o início do capítulo 7, que está registrado assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer às águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Meus irmãos, eu quero refletir com os amados nessa noite acerca desse tema. Jovem, o menor na casa do pai ou um guerreiro valente? Nós estamos aqui no livro de Juízes, e o texto que nós lemos começa com uma informação: fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E essa é uma expressão que é recorrente no livro de Juízes. O livro de Juízes começa, na verdade, com esse cenário. Vejam os irmãos que o povo de Deus, o povo de Israel, tinha tido experiências maravilhosas sob a liderança de Moisés. Moisés havia sido recolhido ao seu povo aos 120 anos de idade, depois de liderar o povo 40 anos no deserto.
Na sucessão de Moisés, Josué continuou conquistando a terra prometida, e esse período dos juízes é exatamente o período subsequente ao período de Moisés e de Josué. Com Moisés, Deus realizou feitos tremendos na vida do povo de Israel. O povo de Israel tinha presenciado a visitação do Senhor sobre o povo do Egito, as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito. O povo de Israel tinha atravessado o Mar Vermelho a pé enxuto, tinha tido a proteção do Senhor durante o dia, com a coluna de nuvem, durante a noite, com a coluna de fogo. E já na geração seguinte, essa memória era algo pálido daquilo que Deus tinha realizado no meio do seu povo. E esse é um tempo em que o povo tinha se estabelecido na terra, mas não da forma que Deus idealizara para que o povo se estabelecesse. O povo então passou a conviver com os povos daquela região, e passou a adquirir hábitos que eram próprios dos povos pagãos que habitavam aquela região. E eles viviam nesse tempo, mesclado a outras nações. Viviam num tempo onde conviviam com pessoas que temiam a Deus, mas viviam também no meio de um povo que não temia a Deus. Se nós pararmos para observar, meu irmão, minha irmã, aquele é um tempo semelhante ao nosso, Nós vivemos numa sociedade tal qual os irmãos viviam na época dos juízes. Nós vivemos no meio de um povo onde há pessoas, brasas vivas, pessoas consagradas a Deus, pessoas que cultuam a Deus, que procuram andar nos caminhos do Senhor, mas vivemos também lado a lado com muita gente que não está nem aí. O retrato de Juízes é um retrato da sociedade em que nós estamos vivendo. O capítulo 1 do livro de Juízes já tinha mostrado que o estabelecimento das tribos israelitas e seu culto a Deus foram implantados de forma vacilante e incompleta. E Deus fica irado quando as pessoas que vivem no mundo que lhe pertence colocam outra coisa ou outras coisas no lugar de Deus, no lugar que lhe pertence. Aquelas pessoas, os israelitas especialmente, deixaram de procurar conhecer a Deus, deixaram de procurar amar a Deus, deixaram de obedecer a Deus, para fazer, segundo o texto bíblico, aquilo que era certo a seus próprios olhos. Juízes 21, 26, diz que cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Não há absoluto, não há uma referência, cada um por si, fazendo aquilo que considera certo a seus próprios olhos. Era um tempo de um misticismo religioso intenso, era um tempo de sincretismo religioso, é um tempo em que os pais tinham dificuldade de transmitir os valores do reino de Deus a seus filhos. Repito, Moisés, Josué e agora Juízes já tinham se perdido os mandamentos, e aquela geração não estava sendo competente na transmissão das maravilhas de Deus no meio do povo, aquela próxima geração. Ontem o pastor Hernandes postou uma informação lamentando a morte do pastor, teólogo, escritor Tim Keller. Tim Keller faleceu na sexta-feira.
Mas o Tim Keller, olhando para o livro de Juízes, ele faz um comentário muito forte. Timothy Keller, escrevendo sobre Juízes, ele fala: eram pessoas desprezíveis, realizando coisas deploráveis. Esse é o retrato do livro de Juízes. O livro começa olhando para o passado, registrando a morte de Josué, e termina olhando para o futuro, com a dinastia a ser implantada em Israel, com o estabelecimento do rei Saul e depois o reinado de Davi. E aqueles irmãos viviam nesse tempo. Eu queria refletir com os irmãos acerca desse tema. Jovem menor na casa do pai, ou um guerreiro valente? Isso é uma pergunta. E partindo para as considerações acerca desse tempo. Em primeiro lugar, eles pedem o milagre, eles esperam o milagre, eles clamam pela libertação, mas ao invés de mandar o libertador, ao invés de mandar o milagre, a libertação, Deus responde, mas através de um sermão. Eles pedem o milagre e o que eles ganham é um sermão. O povo estava sendo assaltado de todas as maneiras, midianita de um lado, amalequita de outro, gente, e não deixavam nada. Muitas vezes nós atravessamos tempos assim, onde somos assaltados de todos os lados. Mas Deus, ao invés de mandar logo o libertador, mandar o seu juiz, o que Deus manda? Deus manda um profeta. E o profeta com uma mensagem. E o profeta se apresenta com um sermão. Antes de Deus mandar a libertação, Deus manda um sermão ao povo. Deus faz ver aqueles irmãos, aquele povo, faz com que eles enxerguem o que a idolatria fez com eles. A que estágio a idolatria os levou. E Deus começa então, o profeta anunciando o sermão de Deus, o que Deus tinha a dizer àquele povo, e Deus começa relembrando os portentosos feitos do passado. Eu que vos tirei do Egito. Me lembro, Galvão Bueno, era um grande locutor da televisão brasileira, quando Ronaldinho Gaúcho estreou no futebol, na seleção brasileira, fez um golaço, dando chapéu, cobertura, fazendo um gol. Galvão Bueno falou: olha o que ele fez, olha o que ele fez. Agora lançaram um especial, um documentário sobre a vida do Galvão Bueno, dizendo, o título é, olha o que ele fez. Na verdade, essa passagem aqui, o sermão é exatamente isso, mas não está falando de Galvão Bueno, não está falando de uma pessoa humana, está falando de Deus. Olha o que ele fez, olha o que Deus já fez, na minha e na sua vida, olha o que Deus já fez pela humanidade. Ele é o Deus criador de todas as coisas, o sustentador de toda a vida, e quantas bênçãos, quantos milagres Ele já fez na minha e na sua vida. Olha o que Ele fez. E o profeta vem. Deus já tinha livrado o povo do Egito. Deus já tinha livrado, não apenas dos egípcios, mas também de todos os demais povos. E Deus chega então a esse diálogo com o seu povo. Fui eu quem tirei vocês do Egito, que disse a vocês, não se preocupeis com os deuses dos amorreus, eu lhes entreguei a terra, e Deus os confronta. Vocês não deram ouvidos à minha voz.
Vocês não ouviram a minha voz? E fica uma pergunta para nós, hoje. Nós temos dado ouvidos à voz do Senhor? Será que nós temos procurado ouvir a voz do Senhor? Será que nós temos examinado o que diz a voz do Senhor? Nós temos tirado um tempo para tentar ouvir a voz do Senhor? Deus quer falar, Deus está falando, Ele quer ser ouvido. Vocês não deram ouvidos à minha voz. Essa foi a advertência. Esse foi o sermão. Foi o sermão, meus irmãos, nós não podemos viver sem estudar a Bíblia. Nós não podemos viver sem estudar a Bíblia. É ela que permite com que nós nos enxerguemos a nós mesmos. Se quisermos melhor nos conhecer, temos que ler a Bíblia. Se quisermos conhecer a Deus, temos que ler a Bíblia. A Bíblia é um instrumento de Deus para nos reavivar, para nos reavivar. Mas ao passo em que aqueles irmãos abandonaram a voz do Senhor, não estavam muito preocupados com o que Deus estava dizendo, o que é que eles fizeram? Se nós seguirmos até o final do capítulo 6, nós vamos ver que eles fizeram postes ídolos para adorar como os demais povos faziam. Na recente trajetória política brasileira, muito tem se utilizado a figura do poste, né? As eleições presidenciais do ano passado, que dividiu a nação brasileira, o Zé Simão, humorista da Folha de São Paulo, costuma escrever na Folha de São Paulo, ele dizia o seguinte: no Brasil não tinha mais eleitores, o Brasil tinha rejeitores, porque os que rejeitavam um, votavam no outro, e os que rejeitaram o outro, votaram em um. O Brasil não tinha eleitores, o Brasil tinha rejeitores, e na política se convencionou falar em votar em um poste. Você vai votar em quem? Não interessa, eu quero votar contra fulano. Se for um poste, o candidato vota num poste. Pois o povo, religiosamente falando, fez exatamente isso. Literalmente isso. Colocaram os postes ídolos. Vila Velha tem 34 mil postes. Imagina se essa ideia pegasse na cidade. Na Grécia, Petrônio dizia: é mais fácil encontrar um Deus do que encontrar um homem. E procurava ao meio-dia com a lanterna, procurando um homem, porque era mais fácil achar um Deus do que um homem. E Deus confronta o povo clama por um libertador, clama por libertação, clama por milagre, e Deus manda um sermão. Deus manda um sermão. E eu pergunto a você nessa noite: o que você tem pedido a Deus, que ao invés de Deus responder com uma intervenção, Ele não tem que responder primeiro com um sermão na sua vida, na minha vida? Antes de conseguirem se livrar dos inimigos ao redor, eles precisavam se livrar dos inimigos dentre eles, os deuses pagãos, os deuses falsos de Canaã, que eles tinham que tirar do meio deles. Mas em segundo lugar, irmãos, Deus responde com um sermão, mas em segundo lugar, Deus trata com o seu servo. Deus trata com o seu servo.
Deus trata com Gideão. Deus trata com Gideão. O anjo de Deus se apresenta e diz a Gideão: o Senhor está contigo, homem valente. E a resposta de Gideão: não, Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. Deus não tinha abandonado. Deus não havia abandonado o seu povo. Deus estava usando as circunstâncias para mostrar a miséria da idolatria e levá-los ao clamor. Deus responde: eu não abandonei vocês, vocês é que me abandonaram. E Deus diz a Gideão: você está clamando por libertação a mim? Então, vou fazer um negócio. Você vai ser libertação. Você vai ser a solução do seu problema. Você é a salvação que eu estou enviando. Você é meu guerreiro valente. Você é o Moisés dessa geração. Meus irmãos, nós vemos os nossos problemas. Eu e você temos essa mania de ver os nossos problemas como se fosse um sinal do abandono de Deus em relação a nós. E nós, muitas vezes, oramos: Senhor, resolve esse problema. Senhor, intervenha, dá solução a esse problema. Quando a nossa oração deve ser: Senhor, ensina-me a lidar com esse problema. Senhor, ensina-me a lidar com esse problema. Gideão, ele estava escondido. Como de fato o povo tinha construído covas, cavernas, esconderijos. O texto diz que Gideão estava malhando o trigo num lugar de pisar a uva, para não ser reconhecido de forma escondida. E vem a palavra de Deus e diz: você, homem valente, parece até um sarcasmo, você está aí escondido, escondidinho, para malhar o seu trigo no lagar, fugido de tudo. E vem a palavra de Deus: homem valente. Será que Deus está fazendo um sarcasmo com aquele homem? Ou será que Gideão está se fazendo de humilde? Senhor, eu sou de uma tribo, da família mais pobre, da tribo de menor importância, sou o menor da casa do meu pai. Mas se Deus afirma que Ele é um poderoso guerreiro, que Ele é um homem valente, Ele é um homem valente. Está escondido, talvez dentro dele mesmo. Uma expressão que eu gosto muito, pastor Hernandes disse em certa ocasião: as circunstâncias não fazem o homem, as circunstâncias revelam o homem. Há uma expressão no Brasil que diz que a ocasião faz o ladrão. Você já ouviu isso? Essa expressão do brasileiro? A ocasião faz o ladrão. Rui Barbosa contestava essa versão. Ele dizia: não, a ocasião faz o furto, porque o ladrão já estava pronto. O ladrão já tinha nascido pronto. A ocasião faz o furto. As circunstâncias não fazem a pessoa. As circunstâncias revelam a pessoa. E aquela circunstância vai revelar de fato de que Gideão era de fato um homem valente. Nós temos aqui no Espírito Santo um herói nacional,
Bernardo José dos Santos, não sei quantos conhecem a história de Bernardo José dos Santos, era um pescador da vila de Regência e afundou um navio na época do Império, na boca da Barra do Rio Doce, ali em Regência. O navio Imperial Marinheiro naufragou na boca da Barra. E o mar violento, o bote que desceu com 12 pessoas chegou em terra com 8. E uma situação muito difícil. E o Bernardo José dos Santos, conhecido também como Caboclo Bernardo, pegou uma corda, tem uma expressão da própria Marinha, que eu não sei repetir agora, um cabo de esguia, sei lá, um cabo, uma corda, amarrou nos dentes, segurou no dente, e foi nadando até o navio. Amarrou em terra, ligou o navio à terra, e as pessoas conseguiram se salvar. 128 pessoas se salvaram pelo ato heróico de um cidadão capixaba, Caboclo Bernardo. Recebeu uma medalha de ouro da princesa Isabel, e Caboclo Bernardo é esse personagem da história do Espírito Santo, é um herói nacional. Seu nome está escrito no livro dos heróis nacionais. As circunstâncias revelam a pessoa. Gideão se revelou um homem valente, mas apesar de ser um homem valente, ele pede sinais. Senhor, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal, eu vou te preparar aqui, qualquer coisa, um altar. E aí, o anjo do Senhor tocou a ponta do cajado, e com a ponta do cajado consumiu, e ele se viu maravilhado, e ele se preocupou, Senhor, e agora, eu vi o Senhor face a face, o que vai ser de mim? De fato, irmãos, essa é uma pergunta, como um homem pecador, cheio de imperfeições, cheio de pecados, como eu, como você, vai se encontrar com Deus, que é toda justiça? Rabino Josué foi desafiado por um imperador chinês, mostra-me o teu Deus, e ele então marcou com o imperador, ao meio-dia estarei no seu palácio, vou te apresentar o meu Deus. Aí saíram para o passeio no jardim, e o Rabino Josué pediu, olhe para o sol, contemple o brilho. E o imperador começou a olhar para o sol, não consigo, não consegue olhar para o sol? Como queres olhar para Deus, se não consegue contemplar nenhum dos seus embaixadores? Como contemplar a glória do meu Deus? O apóstolo Paulo, quando tem aquela experiência em Damasco, que cai do cavalo, literalmente, aquela luz, no relato que ele faz ao rei Agripa e a Festo, ele diz, uma luz mais forte do que o sol, a ponto de cegá-lo a ele e toda a sua comitiva. E agora Gideão, face a face com o Senhor, Senhor, o que vai ser de mim? Nós somos mais ou menos como o personagem da música que está fazendo sucesso da Marília Mendonça, né? Como é que é o nome da música? Aquele vampiro que vai queimar a luz do sol. Nós somos isso, diante da realidade, da face do Deus, que é o sol da justiça. E nesse momento, Gideão então, Senhor, o que vai ser de mim? E essa passagem, irmãos, dá a entender que é o próprio
Deus que vem ao encontro dele. Porque se nós olharmos o verso 12 do capítulo 6, vamos verificar que é o anjo de Deus que aparece. Mas no verso 14, é o Senhor quem dialoga com Gideão. No verso 16 e o verso 18. É o próprio Deus que responde a ele, que está ali presente. E nós entendemos hoje, à luz do Novo Testamento, que era uma aparição do Deus Filho, falando com o seu servo. Mas Gideão, apesar de ser um homem valente, vai pedir mais sinais. Nós não lemos aqui, mas ele pede a Deus: Deus, vamos fazer o seguinte, manda mais um sinal. Eu vou deixar um novelo de lã na grama e vou olhar no dia seguinte. Se só o novelo tiver encharcado de água e a grama seca, eu vou entender que é o Senhor. E Deus falou: tudo bem, vou dar um sinal. Deu o sinal. Aí ele: Senhor, só mais um teste. Vamos fazer o seguinte: amanhã, então, eu quero ver a grama toda encharcada de água e a lã seca. E Deus: perfeitamente, vou dar um sinal de novo. E no dia seguinte, o sinal foi dado. O livro de Hebreus começa dizendo: tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho. Gideão é como eu e você, meus irmãos. Sempre estamos tendo essa necessidade de ver um sinal aqui e acolá do cuidado, da proteção de Deus. E na hora da batalha, nós não lemos aí, mas se os irmãos quiserem conferir o restante do capítulo 7, inclusive o início do capítulo 8, Deus, antes da batalha, Ele pede ao seu servo que ele ia mostrar mais um sinal, mais um sinal. Muitas vezes, irmãos, nós somos convidados a viver, nós somos chamados a viver num tempo em que não há sinais, Muitas vezes nós temos que viver um tempo como que o de Abacuque, em que não havia sinais, nem no curral, nem na plantação, não havia sinais, todavia, ele confiava em Deus. Gideão parece aqui um pouco São Tomé, tem que ver para crer. Tomé falou: se eu não tocar no buraco dos cravos, se eu não chegar a mão na perfuração da espada, de modo nenhum crerei. Aí Jesus chega no culto do domingo seguinte: Tomé, bota a mão aqui. Tomé, chega agora aqui. E aí Jesus lança uma bem-aventurança sobre todos nós. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quais problemas que nós temos enfrentado na nossa vida? Nós conseguimos enxergar esses problemas como meio para o nosso crescimento? Nós temos tido a capacidade de enxergar os problemas à nossa volta como uma oportunidade de mudança de vida? Quais as áreas da nossa vida que precisamos nos achegar mais do Senhor Jesus e das suas promessas? Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, Deus não apenas envia o sermão, Deus não apenas trata com o seu servo, mas Deus também nos conduz à vitória. Deus nos conduz à vitória. E aí chegou a hora da batalha. 32 mil do exército de Israel,
32 mil. Deus olha para esse cenário, quem vai fazer o serviço sou eu. Não preciso de 32 mil, não precisa não. Então fazer o seguinte, ô Gideão, você tem muita gente aí, você tira aí um bocado, que eu não o maior erro, o maior perigo, espiritualmente falando, é eu e você achar que nós mesmos podemos nos salvar. A preocupação de Deus aqui, olha, não, Israel vai achar que foi a força do braço dele. Eles iam sendo assaltados de tudo quanto é lado, estavam tendo que viver em cova, em esconderijo, em caverna, e agora com 42 mil vão achar que eles são os caras. O maior risco para mim e para você, meu irmão, é achar que nós podemos nos salvar a nós mesmos. Não, eu vou ser salvo pelos meus predicados morais, eu vou ser salvo porque eu dou um bom dízimo, eu faço uma bela de uma oferta, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Conversa fiada. Nós não podemos ser salvos pelos nossos próprios méritos. Isso é vanglória, isso é arrogância, isso é presunção. Esse é o maior perigo para mim e para você, do ponto de vista espiritual. É um erro gravíssimo. Nós somos salvos, mas somos salvos pelos méritos, meu? Não. Seu? Não. Pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos salvos tão somente pelos méritos dEle. E aí Deus olha aquele cenário, 42 mil, peraí. E aí no treinamento de um exército militar, acho que aquele filme Tropa de Elite, vocês assistiram aquele filme? Tropa de Elite, quem lembra desse filme? Aí eles começam a subir o sarrafo do treinamento militar. Aí, quero ver o primeiro que vai desistir. Cadê o 01? Cadê o 01? E aumenta a exigência, o sacrifício. 01, cadê você? 01. Eu não aguento mais não. Vai. 01, vai embora. 01. 02, cadê o 02? Aumenta a disciplina. Eu fico imaginando o capitão Nascimento chamar o exército de Gideão. 01, 02, 22 mil, 21.150, agora o 21.159, ia ficar rouco. Dos 32 mil, 32 não, 42, dos 32 mil, dos 32, o que é, Tereza? Errei as contas, né? Falei 42, dos 32 mil, 22 mil afastados de primeira. Capitão Nascimento excluiu 22 mil do treinamento militar. Sobraram 10 mil, mas Deus olha para os 10 mil e falou, é muita gente. É muita gente. Ou Gideão vai exaltar a Deus, ou vai exaltar a si próprio. A vanglória é acreditar que nós podemos nos salvar nós mesmos. Aí, o segundo grupo. O segundo grupo agora são 10 mil. Agora, a tática da escolha, da seleção é outra. É o teste da água. Aqueles que levarem a mão à boca, só com esses, Gideão, que você vai. O teste da água. A crônica esportiva de Vila Velha dá conta de que acontece um jogo de futebol todo final de ano, aqui em Soteco. Aqui em Soteco, bairro vizinho, acontece um jogo de futebol, final de ano, aqueles festejos e tal. Nosso amigo Serrano que promove. O time é cabelo bom contra cabelo ruim. Eu confesso aos irmãos que eu nunca tive coragem de passar no teste da água. Uma vez eu fui à praia com Luísa, era pequenininha,
e criança não mente. Depois de alguns mergulhos, ela chega para mim e fala: pai, seu cabelo não molhou. Eu mergulhei e tal. É o teste da água. Mas aqui o teste da água era o seguinte: nós podemos supor que os que ajoelharam para beber água, certamente deixaram a sua arma fora de si, fora de perto de si. Mas aqueles que levaram a mão, a boca, possivelmente, esses tenham sido os mais prudentes, os guerreiros mais prudentes. Isso é uma suposição. A Bíblia não fecha a questão em torno desse assunto. Mas o fato é que Deus reservou apenas 300. 300. E a salvação é assim, meus irmãos. Deus apenas com 300, pegando Gideão, o menor da casa do seu pai, da tribo mais fraca de Israel, de uma tribo sem significação, de uma família mais pobre, e com apenas 300, ele vai desbancar o exército de todos midianitas. E como acaba aquela história? A gente pode ir conferindo aí. Mas muitas vezes, nós temos dificuldades de lidar com as subtrações. Lidar com a soma é melhor. Lidar com a multiplicação é muito melhor. Mas muitas vezes, Deus nos chama a lidar com as subtrações. E Deus vai subtraindo o tamanho do exército daquele homem. O apóstolo Paulo também ergueu sua voz aos céus e pediu: Pai, afasta de mim esse espinho na carne. E Deus deu a resposta a ele: não vou tirar esse espinho da tua carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas muitas vezes nós não sabemos lidar com as subtrações. Você já teve que lidar com alguma subtração? Muitas vezes é subtraído de nós, em muitas áreas. Área de saúde, área financeira, tantas áreas que nós somos desafiados a lidar com as constantes subtrações. Deus já te enfraqueceu alguma vez para que você pudesse atentar mais fortemente à sua graça? Já aconteceu isso contigo? Você, nesse momento da fraqueza, do enfraquecimento, você tem sido levado a glorificar a Deus nesse momento? Você consegue glorificar a Deus no momento em que você é obrigado a lidar com a sua subtração? E aí vem o final da batalha. Mas Deus ainda segreda ao coração do seu servo uma palavra: meu filho, antes da batalha você vai descer ao arraial dos midianitas. E Gideão foi com Pura. E você vai lá, que eu tenho uma mensagem para te dar. E ele desceu. Pegou Pura, seu ajudante, desceu. E quando desceu lá no arraial dos midianitas, houve um sonho, que um soldado contava a outro soldado. E o sonho era de que um pão tinha sobrevoado a tenda do comandante, e o pão de cevada tinha caído na mesa na tenda do comandante, e a tenda ficou de perna para o ar. E aí o outro soldado falou: a interpretação do sonho é uma só.
É o sinal de que Gideão está vindo com sua espada e vai matar todos nós. E Gideão ouviu aquilo e voltou ainda mais esperançoso e confiante. Tem um livro que eu gosto muito, irmãos, eu já estou partindo para o encerramento aqui. Tem um livro que eu gosto muito, que é do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor cristão, abençoadíssimo. Mas ele escreve um livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Não sei quantos irmãos já leram esse livro. Mas é muito interessante, porque ele simula um diálogo entre o demônio e o diabo, seu maioral, e os dois tecendo comentários acerca da excelência, da glória de Deus, e ficam como que desdenhando, ao mesmo tempo, morrendo de inveja das coisas que Deus faz com o seu povo. E é isso que acontece com Gideão. Ele vai ouvir a mensagem da boca do próprio inimigo, que é Deus quem está entregando aquele arraial nas mãos do povo de Israel. E aí Gideão volta com mais força, mais fé, mais confiança, distribui o povo, os 300. E aí tocam a trombeta, juntamente, em volta do arraial, tocaram a trombeta, quebraram o jarro de barro, e aí houve um alvoroço no meio do acampamento dos midianitas. Saíram à noite, um monte de camelo, uma confusão danada, e foi um com a espada do outro, se mataram, sem que o exército de Gideão disparasse um tiro. Na época não tinha tiro, desse uma espadada em quem quer que fosse. A vitória aconteceu. A vitória aconteceu. Irmãos, o desfecho da história já havia sido anunciado por Deus. Deus contou o que ia fazer. Gideão foi lá e aconteceu o quê? Aconteceu exatamente o que Deus tinha dito que iria acontecer. Deus, a meu respeito e a seu respeito, já disse o que vai acontecer. Você crê nisso? Porque vai acontecer, não como eu sinto, não como a minha percepção percebe, ou consegue aprender, não como a minha psique acha que vai acontecer, não como eu posso imaginar, não, vai acontecer como Deus disse que vai acontecer. O desfecho acontece na forma em que Deus diz que vai acontecer. E eu queria encerrar, irmãos, com essa frase: não podemos acrescentar nada a Jesus como exigência para a nossa felicidade. Jesus é suficiente para fazer de mim e de você pessoas felizes. Pessoas felizes. Não podemos usar Deus para alcançar o que desejamos. Ele tem que ser tudo o que nós desejamos. Que Deus faça da mocidade presbiteriana não a menor na casa do Pai, mas faça uma mocidade valente, que possa conquistar as vitórias que Deus vai entregar a ela e a cada um de nós. Amém.